Você com certeza já conhece as cônicas, né? Quem são as cônicas mesmo? São três figuras da geometria analítica. Elas são a elipse, a hipérbole e a parábola. Então são figuras da geometria analítica. Agora, esse vídeo mostra para vocês que essas figuras, na verdade, surgiram da geometria espacial. Nós temos aqui o espaço R3 e aqui os três eixos. O eixo X, que está em vermelho, o eixo Y, que está em verde, e o eixo Z, que está aqui em azul. Nós vamos agora construir uma figura geométrica chamada superfície cônica de revolução. O que é uma superfície cônica de revolução? Ela lembra um cone, né? Ela tem muito a ver com cone. Para você formar uma superfície cônica de revolução, você precisa primeiro de um eixo. É como se você fosse comparar com um cone, seria a altura do cone. Então seria o eixo de simetria. Então vamos fazer com que o eixo da nossa superfície cônica seja o eixo Z. Certo? E agora nós vamos ter que ter uma reta passando por esse ponto aqui, no caso a origem. Esse ponto aqui nós vamos chamar de vértice do cone. Vértice da superfície cônica de revolução. Bom, vamos traçar uma reta passando por esse vértice. Essa reta aqui, passando pelo vértice, nós vamos chamar de geratriz. A geratriz forma um determinado ângulo com o eixo. Esse ângulo aqui. Agora nós vamos fazer com que a geratriz gire em torno desse eixo. Ela vai girar e vai formar uma superfície cônica de revolução. No caso aqui ela está girando, bom, na verdade ela está girando indo e voltando, né? Conforme essa reta geratriz gira em torno desse eixo, ela vai descrever uma superfície chamada superfície cônica de revolução. Nós dizemos que essa superfície cônica de revolução possui duas folhas, né? Então, essa de cima e essa aqui de baixo. Aqui nós temos o vértice da superfície cônica de revolução. Revolução porque a geratriz fica girando, né? Nós podemos aqui controlar o ângulo que essa geratriz forma com o eixo. E isso vai mudar o formato da superfície cônica de revolução. Muito bem, agora que nós já temos a nossa superfície cônica de revolução, vamos fazer o seguinte. Esse plano que está indicado aqui em cinza é o plano XY, né? Olha aqui, X é o vermelho e Y aqui é o verde, certo? Nós vamos agora cortar essa superfície cônica por um plano paralelo a esse plano cinza aqui. Cortar. Como assim? O plano vai passar por aqui, ele vai interceptar a superfície cônica e vai ter uma interseção aqui que vai ser um círculo. Aliás, um círculo é a parte toda de dentro, né? Essa interseção vai ser uma circunferência. Então, olha aqui, ó. Coloquei aqui o plano cortando e aqui temos a interseção desse plano. Vamos chamar de plano secante, interseção desse plano secante com a superfície cônica. Vamos marcar aqui essa interseção, dar um destaque nela. Pronto, olha ali, é uma circunferência, né? Claro que tem que ser uma circunferência, porque a superfície cônica de revolução, ela tem muita coisa a ver com um cone. Inclusive, eu desenhei essa superfície cônica de revolução utilizando cones. Olha aqui, ó. Na verdade, o que eu fiz aqui foi desenhar dois cones e fazer a altura deles bem grande. E a gente vê que isso aqui é a base do cone, né? Que é um círculo. Pois é, a base é paralela a esse plano cinza. Ela é perpendicular
ao eixo do cone ou da superfície cônica. Então é claro que se você passar qualquer outro plano paralelo a esse plano cinza, você vai ter como interseção circunferências. Aqui é um eixo na altura do plano, né? Então você sempre vai ter uma circunferência. Muito bem. Nós agora vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse plano secante aqui e vamos dar uma inclinação nele, um ângulo nele. Como assim? Já tem um ângulo aqui. Esse plano aqui ele forma um ângulo de 90 graus com o eixo da superfície cônica. Mas eu vou formar um ângulo diferente, tá? Um ângulo menor do que 90 graus. Pronto, olha ali, ó, eu estou dando uma inclinação nele. E aí, o que acontece com essa interseção aqui entre o plano secante e a superfície cônica? Vai continuar sendo uma circunferência? Não. Vai virar uma elipse. Então aqui a gente pode ver essa elipse com vários ângulos. Claro, a circunferência é uma elipse também, é um caso particular de elipse. Olha aqui, circunferência também é uma elipse, mas quando você dá uma inclinação, deixa de ser uma circunferência e passa a ser o caso geral, que é uma elipse. Agora, o que é interessante é que, dependendo do ângulo que você faz com esse plano secante, você poderá ter uma elipse. Circunferência não conta, porque a circunferência é um tipo de elipse também, certo? Mas se você for inclinando mais, o que vai acontecer? Vamos olhar aqui esse plano mais assim de lado, tá? Dá para ver o plano aqui? O plano está cortando, a gente está vendo ele quase de lado, né? Ó, aqui ele estava paralelo ao plano x ou y, perpendicular ao eixo da superfície cônica, que é o eixo z. Conforme a gente foi inclinando, ele virou uma elipse. E chega uma hora que vai acontecer um negócio interessante. Esse plano secante ele vai cortar as duas folhas da superfície cônica de revolução. Vai cortar aqui essa folha de cima e vai cortar essa folha de baixo. Vamos olhar de frente. Olha só. Você conhece essa figura? Qual é o nome dessa figura aí? Isso é uma hipérbole, né? E essas duas linhas em azul aí marcadas são chamadas de ramos da hipérbole. Então, os ramos são exatamente as interseções do plano secante com as duas folhas da superfície cônica de revolução. Agora vai acontecer o seguinte, o meio termo entre a elipse e a hipérbole. Aqui é uma elipse. Nessa posição, o plano secante está cortando só uma folha da superfície cônica. Então, nessa posição, o plano secante determina uma circunferência. Conforme você for inclinando, ela vira o caso geral da circunferência, que é a elipse. Se você inclinar muito, vai chegar a situação em que vai formar uma hipérbole, porque vai cortar as duas folhas da superfície cônica. Agora, existe um ponto que é um ponto intermediário entre a elipse e a hipérbole. Esse caso intermediário ocorre quando o plano secante é paralelo a uma geratriz da superfície cônica. Nesse caso, nós vamos ter aqui a parábola. A parábola é o caso limite entre a elipse e a hipérbole. Você, para formar uma parábola, você tem que ter o plano secante paralelo a uma geratriz da superfície cônica. Parábola, agora elipse.
e agora hipérbole. Então, essas três figuras da geometria analítica são as chamadas cônicas, porque elas são geradas a partir de um plano que corta uma superfície cônica de revolução com duas folhas. Muito bem, agora nós vamos desenhar aqui uma esfera muito especial. Essa esfera aqui. O que essa esfera tem de especial? Olha só, se você tivesse um cone e colocasse qualquer esfera aqui dentro, de qualquer tamanho, essa esfera sempre ia ficar encaixadinha no cone. Como assim encaixadinha? Ela ia ficar tocando a superfície cônica aqui, tangenciando essa superfície cônica, e o centro da esfera ia estar em algum lugar do eixo de simetria. Claro, porque você tem uma figura totalmente simétrica em relação a esse eixo aqui. A esfera é simétrica em relação ao eixo e a superfície cônica também é simétrica em relação ao eixo. Você podia colocar esferas aqui de qualquer tamanho, que isso aqui sempre iria acontecer. Só que essa esfera que eu coloquei aqui, ela tem uma coisa de especial. É isso aqui, ó. Essa esfera, além de tangenciar a superfície cônica, ela tangencia também o plano secante. E só existe um tamanho de esfera que permite que isso seja feito. Ou seja, o centro dessa esfera é um ponto que está a uma determinada distância igual da superfície cônica e do plano secante. Então, como essas distâncias são iguais, vai tangenciar a superfície cônica aqui e vai tangenciar o plano secante aqui. Então, ali está tangenciando o plano secante, tá? Vai tangenciar num ponto, claro. Se é tangente, só passa num ponto, né? Você não tem um segmento tangente ou um círculo tangente nesse caso. Se você tem uma esfera e um plano, o ponto de tangência é único, né? É um ponto só. Vamos desenhar então esse ponto. Esse ponto fica mais ou menos por aqui. E ele está aqui, ó. Vamos chamar esse ponto aqui de F1. É o ponto onde a esfera tangencia o plano secante. Bom, será que essa esfera aqui é única? Não, na verdade existe uma outra esfera que tem essa mesma propriedade. É essa aqui, ó. Então é possível que você tenha duas esferas nessa situação. São esferas que são tangentes à superfície cônica e tangentes ao plano secante. Então tem essa de cima e tem essa de baixo também. Vamos chamar esse ponto de tangência aqui de F2. Então esses pontos F1 e F2, que depois nós vamos ver que eles são chamados de focos, são os pontos onde essas esferas tangenciam, respectivamente, o plano secante. Então já vimos aqui onde é que vão aparecer os focos da elipse. Depois a gente vai provar a propriedade geométrica dos focos. E vamos agora ver o que acontece quando a gente inclina esse plano secante para formar uma hipérbole. Então a gente vê que as esferas têm que mudar de posição, mudam de tamanho em função da inclinação do plano secante. E agora temos aqui a hipérbole formada. Está aí o plano secante, a hipérbole e os seus focos, né? O que vai acontecer aqui é que as esferas vão ficar localizadas em folhas diferentes.
E cada ramo da hipérbole vai ter o seu foco correspondente e a sua esfera correspondente. Vamos agora tomar um ponto qualquer daqui dessa elipse. Vamos chamar esse ponto de PP, esse pontinho aqui. E agora vamos ligar esse ponto aos dois focos. Então vamos fazer essa linha aqui e essa linha aqui. Qual é a propriedade geométrica da elipse? A propriedade geométrica da elipse diz o seguinte: se você pegar um ponto qualquer da elipse e ligar esse ponto aos dois focos, a soma dessas distâncias aos focos é constante. Nós vamos demonstrar isso. Então, eu liguei esse ponto da elipse para esse foco e liguei a esse outro foco. Eu vou mostrar que a soma desses dois valores aqui é uma constante. Então, o ponto PP da elipse ele pode variar, mas a soma desses dois valores, a distância para um foco mais a distância para o outro foco, essa soma é constante. No caso da hipérbole, a diferença é que vai ser constante, tá? Mas para a elipse, a soma é constante. Vamos mostrar por que isso. Primeiro, vamos traçar aqui duas circunferências muito especiais. Essas circunferências representam os pontos de interseção ou pontos de tangência entre as esferas e a superfície cônica. Então, essa esfera maior ela está tangenciando a superfície cônica e os pontos de tangência estão ao longo dessa circunferência aqui. A mesma coisa para a esfera menor, tá? Os pontos de tangência estão ao longo dessa circunferência aqui. Então vamos dar uma olhadinha. Agora olha para esse ponto P aqui da elipse, né, que a gente chamou aqui de PP. Olha só. Esse segmento PF1 é uma tangente à esfera maior, certo? É claro, porque F1 foi definido como? É o ponto onde essa esfera maior tangencia o plano da elipse. Ele é um ponto de tangência. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos traçar uma reta passando pelo vértice da superfície cônica e por esse ponto da elipse. Então, eu tracei uma reta passando aqui pelo vértice da superfície cônica e pelo ponto da elipse. Observe que essa reta é infinita, certo? Ela vai cortar. Ela vai passar por aqui, mas ela vai embora. Apenas o programa não desenha a reta toda porque não é necessário, mas ela é infinita. Ela vai daqui e ela vai embora. Vamos agora marcar os pontos onde essa reta intercepta esses dois círculos aqui, essas duas circunferências aqui. Claro, vai passar por aqui, pelo ponto da elipse, que eu defini assim, né? Eu tracei a reta dessa forma, indo do vértice a esse ponto da elipse, mas ela vai passar por algum ponto dessa circunferência e ela vai passar também por algum ponto dessa circunferência. Ok? Então a reta vai embora, ela vai passar por esses três pontos aqui. Um ponto da elipse, vai passar por um ponto aqui dessa circunferência e por um ponto dessa outra circunferência. É isso que vai acontecer, tá? Sempre saindo do vértice, passando por um ponto da elipse, vai passar em algum lugar dessa circunferência e dessa circunferência. Agora veja bem, se você considerar esse pontinho aqui da elipse
Observe que esse segmento que vai do ponto até esse foco é um segmento que é tangente a essa esfera menor neste ponto. E aqui também. Esse outro segmento também é tangente a essa esfera menor, só que nesse outro ponto aqui. Por que é tangente? Porque aqui a gente definiu como tangente, né? A gente considerou que esse ponto F2 foi definido como o ponto de tangência entre a esfera menor e o plano secante. Então, ele vai ser tangente nesse ponto, é óbvio. E essa geratriz que passa por esses pontos aqui, a geratriz ela está totalmente externa à esfera. Então, ela só vai tocar a esfera num ponto, que é o ponto que a gente chamou aqui de PP2. É o ponto onde essa reta intercepta essa circunferência. Vamos marcar essa tangente aqui. Então, nós temos aqui duas tangentes a essa esfera menor. Nós temos desse ponto até o foco e desse ponto até esse outro ponto aqui, que é o ponto onde esse segmento todo, que é tangente a ambas as esferas, né, até esse ponto de tangência. E essas medidas são iguais. Por quê? Porque quando você traça duas tangentes por um ponto, pode ser uma tangente a uma circunferência ou tangente a uma esfera, essas tangentes, esses segmentos são sempre iguais. Isso é um resultado da geometria plana e da geometria espacial, né? Claro, se você tem uma esfera, você pega um ponto, traça duas tangentes quaisquer, vão ser iguais. Isso aqui é fácil demonstrar, porque aqui vai ser formado um triângulo retângulo. Se você ligar o centro ao ponto de tangência, para cá e para cá, você vai formar dois triângulos retângulos iguaizinhos, né? Então, esses catetos aqui são iguais. Então, eu deixei indicado ali em verde. A mesma coisa se a gente considerar tangentes traçadas desse ponto à esfera maior. A gente tem aqui esse segmento que vai do ponto até o foco, é um segmento tangente à esfera maior. E se você ligar desse ponto até esse outro ponto aqui, vai ser tangente também à esfera maior. Vamos marcar esse outro segmento aqui também. Pronto, então são valores iguais, né? Então esses dois que estão em azul são iguais, quer dizer, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Então olha só, a soma dessas distâncias do ponto aos focos seria PF1 mais PF2. É a mesma coisa que essa distância total aqui, ó. Esses dois segmentos são iguais às distâncias do ponto da elipse até os dois focos. Acontece que a soma desses dois segmentos é uma constante, que nada mais é que a distância entre essas duas circunferências. Ou seja, é o trecho de uma geratriz da superfície cônica compreendido entre essas duas circunferências que são fixas. Então, isso aqui é uma constante que, no caso, é igual ao 2A da elipse, né? Lembra que na geometria analítica, a propriedade geométrica da elipse é a soma dos dois segmentos, do ponto até os focos, é uma constante que a gente chama de 2A. Pois é, o 2A nada mais é que esse segmento aqui, o tamanho desse segmento. Então, assim fica demonstrado que isso aqui realmente é uma elipse e ali realmente são os dois focos dessa elipse e que o 2A dessa elipse é igual ao tamanho desse pedaço aqui da geratriz.
Claro, a mesma coisa pode ser demonstrada para a hipérbole também, só que no caso da hipérbole não vai ser a soma, vai ser a diferença. Vamos fazer isso aqui virar uma hipérbole. No caso da hipérbole, qual é a propriedade geométrica? É a diferença das distâncias até os focos é uma constante, né? Olha só. Então temos aqui o ponto P da hipérbole, que está nesse ramo aqui de baixo. E aqui nós temos as distâncias até os dois focos. Então a gente tem PF1 e PF2. Então eu tenho que mostrar que a diferença desses segmentos é uma constante. Acontece que esse segmento PF2, que no caso aqui é o maior, é igual a esse outro aqui, ó, que vai até o ponto de tangência com essa esfera menor. E a distância desse ponto até esse foco é igual à mesma distância desse ponto até esse outro ponto de tangência aqui. Então, a diferença dos dois segmentos que vão até os focos é igual a isso tudo menos isso. Ou seja, a diferença é essa medida aqui, ó, que é a mesma coisa. É o segmento da geratriz compreendido entre essas duas circunferências aqui. E essa diferença é esse segmento, que é um valor constante, dada essa hipérbole. Então, assim, estamos também demonstrando a propriedade geométrica da hipérbole.